Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar sobre as doenças do coração. Eu conversei com o chefe da UTI cardiológica, o cardiologista Dr. Rodolfo Arantes. E ainda tem o quadro Minha História na ABNE, um pouquinho sobre a dona Gláucia, que trabalha aqui no hospital há 22 anos e é maqueira. E tem ainda um dia feliz de emocionar. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Será que o nosso coração ele fica doente? Será que ele dói? Sobre o assunto, sobre as doenças do coração, eu vou conversar com ele, que é cardiologista, chefe da UTI cardiológica aqui da Beneficência, doutor Rodolfo Leite Arantes. Tudo bem, doutor? Obrigada por aceitar nosso convite aqui. Tudo bem, eu que agradeço. Doutor, quais são as principais doenças? Porque quando fala assim, meu coração está doente por causa de uma paixão, né? As pessoas falam muito, mas não, o coração ele fica doente mesmo, doutor? Sem dúvida. Hoje nós temos uma grande quantidade de doenças cardiovasculares, né? E que são, muitas vezes, indivíduos são assintomáticos, né? Que evoluem ao longo de uma vida e essa doença não causa nenhum problema, nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhuma dificuldade e às vezes a pessoa acaba se deparando com alguma doença mais grave, né? Eu chamaria a atenção, por exemplo, para a hipertensão arterial, né? Que é uma doença que tem aí em torno de 30% a 40% da população tem hipertensão arterial. Muitos não sabem do problema, convivem às vezes ao longo de uma vida e aí vão descobrir que são hipertensos quando teve o primeiro AVC, ou teve insuficiência renal, ou teve um infarto agudo do miocárdio, né? Então, muitas doenças cardiovasculares, elas são silenciosas e por esse aspecto é importante você sempre ter uma avaliação, você fazer uma consulta, ter pelo menos uma vez ao ano, dependendo da sua faixa etária, para você não se deparar com surpresas desagradáveis, né? A hipertensão, ela é o gatilho ela é a grande vilã, na verdade, do coração? Sim, doutor? porque é uma doença que 90% dos pacientes são assintomáticos, né? Então, não tem dor de cabeça, não dói, não queima, não arde, não acontece nada. O fulano, ele convive bem com isso, né? Porque ela é silenciosa. E ao longo da vida, você pode ter lesões em outros órgãos, né? Então, ele pode lesar o seu rim, ele pode lesar o seu coração, ele pode fazer o coração aumentar de tamanho, ele pode levar à demência, por exemplo, né? Então, eu diria para você o seguinte, o paciente, por exemplo, o primeiro AVC, quase 60% dos pacientes que têm um AVC têm hipertensão arterial. Quase 70% dos pacientes que têm doença coronária, que tiveram um infarto agudo do miocárdio, têm hipertensão arterial. Então, é uma doença que ela está entremeada em tudo que é condição, né? Que vai levar a outras doenças mais graves, digamos assim, né? Agora, existem pessoas que tomam um medicamento e mesmo assim, às vezes tem picos de pressão sem sintoma nenhum. É o que eu falo para todo mundo, né? A pressão arterial, ela é um fenômeno que muda segundo a segundo, né? Então imagina nós dois aqui, estamos conversando aqui, tranquilos, de repente chega um leão ali, né? Média minha e média sua pressão, ela vai ficar alta, porque você teve um estímulo negativo, fez a sua pressão subir, né? Então essa oscilação breve, essa oscilação que ocorre ao longo do tempo, isso é normal. Quando você vai dormir, ela cai. Quando você faz um esporte, você faz uma caminhada, pega um peso, fica estressada, come com sal, são situações que fazem a pressão sair da sua normalidade, mas ela volta para o normal. O que é considerado inadequado? Toda vez eu meço, toda vez ela está alta. Toda vez eu meço a pressão, ela está alta. Estou em repouso, estou descansado, estou tranquilo, está alta. Está errado. Né? Então, isso é importante ficar sempre atento, né? Porque não dá sintoma e precisa aferir, né? A insuficiência cardíaca, que muito se fala também, doutor, o que vem a ser? A insuficiência cardíaca é uma manifestação final de todas as doenças cardiovasculares, né? Então, o indivíduo que foi hipertenso que não controlou, o indivíduo que teve uma doença, um infarto agudo do miocárdio que não fez um tratamento adequado, o indivíduo que teve uma doença valvular, o indivíduo que é portador de alcoolismo, o álcool é uma das causas de insuficiência cardíaca, a doença chagásica no nosso meio, né? Não aqui especificamente na Baixada, mas no interior do Brasil você tem ainda a doença chagásica como uma manifestação de insuficiência cardíaca. E o que é insuficiência cardíaca? Significa basicamente que o coração perdeu a sua capacidade de bombeamento. Isso leva a uma série de sintomas, né? Então o indivíduo tem falta de ar aos esforços, tem falta de ar em repouso, acorda à noite com falta de ar, pode ter inchaço nas pernas, pode ficar com a barriga inchada. São várias situações
clínicas em associação que leva à suspeita da manifestação da insuficiência cardíaca. Mas sempre lembrar, existe sempre alguma coisa que levou aquele coração a perder a sua função. Morte súbita, doutora, a gente teve casos, tivemos recentemente o caso, a gente estava até conversando sobre isso, de um jogador que ele caiu, o coração dele parou, a senhora até falou, ele foi reanimado em pleno campo de futebol. O que leva uma pessoa que aparentemente teve um outro jogador também, o do São Caetano, há muitos anos atrás, que morreu numa partida. Então, quando você vê um jogador de futebol, a pessoa imagina que ele é um rapaz, uma pessoa saudável, porque é um atleta, está fazendo esporte e está com acompanhamento médico constante. E essa morte súbita, ela é uma doença que já existe, porém ela é difícil ela é causada por uma doença, na verdade, que já existe, porém ela não é diagnosticada facilmente, doutor? O que acontece, essas mortes em pessoas jovens, né, isso é sempre uma coisa muito traumática, né, porque é uma situação que ninguém espera, logicamente, pega o indivíduo no melhor da sua idade, né, e às vezes faz um esporte, né, então toda vez que acontece na mídia sempre chama muita atenção, né, mas o que a gente precisa ter de ensinamentos sobre esse assunto, né? Primeiro, é uma coisa rara, né, então para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos tem um registro americano, né? Eles registram todos os eventos súbitos, de morte súbita que acontecem em todas as situações, nas ligas de futebol americano, de soccer, nas escolas e tal. E eles fizeram um levantamento grande sobre esse assunto e eles perceberam o seguinte, grande parte dos eventos eles acontecem porque a pessoa já tinha alguma doença no músculo cardíaco especificamente. Então o indivíduo tem muitas vezes a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que é uma desorganização que acontece no músculo cardíaco, o indivíduo nasce com isso, né? E pode eventualmente desenvolver arritmias, né? Isso é uma doença que ela é passível de diagnóstico, né? Isso é possível você identificar. A segunda causa, na verdade, quase próximo da primeira, é a doença arterial coronariana, né? Então, os entupimentos, os espasmos coronarianos podem levar, ou eventualmente as alterações genéticas, o indivíduo nasce com anomalias de coronária, isso também é possível se manifestar. Então, são todas as doenças que são passíveis de diagnóstico, né? E a recomendação que se faz é o seguinte, por exemplo, o indivíduo que vai fazer um esporte de alto rendimento, ele precisa ter uma avaliação cardiológica mais detalhada, que incluiria eletro, raio-x de tórax, ecocardiograma, teste de esforço, né? Porque isso vai definir para a gente o limiar de esforço que esse paciente pode desenvolver e qual é a capacidade física que ele tem e se não tem risco de desenvolver algum tipo de arritmia. Para a população geral, o que se recomenda basicamente, vou fazer algum esporte, estou sedentário, tenho fator de risco e tal, procure um cardiologista, faça pelo menos um eletrocardiograma, no mínimo um teste de esforço, dependendo da quantidade de exercício que você for fazer, né? Se você tiver algum histórico familiar de doença súbita na família, se você tiver pessoalmente, se você tiver alguma doença ou coronária, seja lá o que for, ou já teve alguma doença, precisa fazer uma avaliação cardiovascular sempre. Isso é muito importante, dependendo do esporte que você for fazer, né? Doutor, existem casos em que o paciente precisa colocar um aparelhinho que ajuda o coração a funcionar normalmente. Quais são esses casos e o que esses aparelhos, na verdade, fazem? Hoje em dia, você tem o que a gente chama de estimulação cardíaca artificial, ela está muito moderna, né? Ela está muito avançada, né? Então, você tem hoje equipamentos que eles conseguem identificar o ritmo cardíaco. Então, o ritmo cardíaco, ele sofreu alguma pane, né? Ele tem lá uma arritmia, alguma coisa que leva o indivíduo a ter uma perda de consciência, uma morte súbita. Esses equipamentos, eles conseguem identificar esse ritmo e muitas vezes ir lá e bloquear o ritmo. Então, a isso a gente dá o nome de, por exemplo, cardiodesfibrilador implantável, né? Também existem hoje em dia marcapassos que identificam uma série de variáveis do coração. Na insuficiência cardíaca que você perguntou especificamente, a gente consegue fazer o que a gente chama de ressincronização do coração. Então eu coloco uma série de eletrodos dentro do coração e ele consegue mudar a forma de que o coração consegue se bombear, né? O bombeamento do coração, facilitando o esvaziamento do coração, melhorando a performance do coração também. Então são terapias adicionais que é possível você utilizar. Não é para todo mundo, logicamente, porque envolve uma série de análises que você tem que fazer do coração, do paciente e tudo mais, mas hoje em dia já é possível fazer esse tipo de abordagem, né?
Doutor, quem tem mais... é verdade ou mito de que a mulher no período fértil ela tem menos chances de ter um infarto? Sim, isso é verdade. A mulher, como na produção de estrogênio ao longo da vida, né, fértil, ela tem uma promoção realmente os vasos, eles ficam entre aspas protegidos, né, contra as doenças metabólicas e tudo mais. Então, nesse período, a mulher realmente ela tem menos chance de doença coronariana aterosclerótica. Quando passa isso, entra na menopausa, por uma série de modificações hormonais que acontecem e tudo mais, essa disfunção endotelial ela fica mais avançada, mais abrangente, e aí a chance de você ter doença aterosclerótica aumenta, incluindo infarto, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica e tudo mais. Por essa razão, muitas vezes, existem algumas... na verdade, existe uma certa premissa ou uma preferência, talvez, da reposição hormonal, né? Que isso sempre foi uma celeuma, né? Então, há muitos anos atrás, se falava que a reposição hormonal era uma coisa totalmente maléfica, né, para a mulher, porque aumentava muito o risco de doença aterosclerótica, incluindo o acidente vascular cerebral. Mas os trabalhos eles foram sendo refeitos, sendo reavaliados e a proposta hoje, na verdade, mudou. Prefere-se fazer a reposição hormonal, logicamente, nas mulheres que podem fazer esse tipo de reposição, sempre com indicação do ginecologista, dentro de todo um escopo de segurança, né? E você fazer essa reposição hormonal logo após a menopausa, porque isso talvez poderia prevenir a formação ou a evolução de doença aterosclerótica 10 anos depois. Então eles acham que, por exemplo, naquele período entre os 50 e 60 anos, seria um período mais satisfatório para você fazer a reposição hormonal, né? Porque isso preveniria a doença aterosclerótica mais à frente. Existe uma doença que ocasiona o aumento do coração. O que vem a ser essa doença, doutor? Teve alguns trabalhos, né, alguns trabalhos em psicologia, né, que eles perguntaram para as pessoas o seguinte: olha, na sua vida, né, o que é melhor, né, você fazer? O que você se sente bem? O que faz bem para você, né? Muitos falaram, minha carreira, meus filhos, minha família, tudo mais, né? Mas o que os psicólogos chegaram à conclusão, no final, é que o que faz bem para as pessoas é você fazer o bem, né? Então, você transmitir o bem para alguém, você ter uma atitude mais proativa em relação às pessoas, isso é uma das coisas que mais faz bem para a nossa própria alma, para o nosso próprio ser, né? Então, assim, o estresse emocional, a ansiedade, o estresse emocional, ele é fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares, né? Nesse contexto que você está comentando, existe uma doença específica, né, que a gente chama até da síndrome do coração partido, né? Tem um termo em japonês que chama-se síndrome de Takotsubo, né? Como é que acontece isso, né? O indivíduo tem um estresse emocional muito agudo, muito importante, e pode levar, inclusive, a um infarto agudo do miocárdio, né? Então, isso acontece por quê? Uma descarga de adrenalina muito forte, muito grande, que pode levar, inclusive, a uma disfunção do coração por conta do infarto agudo do miocárdio. Não é uma coisa muito comum de acontecer, acontece mais em mulheres, inclusive, né? E o tratamento é igual ao tratamento que a gente faz para a doença coronária. Então, mas o gatilho sempre foi, né, um estresse agudo, um estresse emocional muito importante, né? Ou seja, o nosso emocional é que vai mexer com todo o nosso coração de verdade, né? Se você... mexe com a pressão arterial também. Então, o emocional pode mexer com a pressão, ou seja, se a gente estiver bem emocionalmente, o que é difícil, né, doutor? Eu comento muito com os pacientes, né? A gente hoje vive um mundo muito difícil, digamos assim, né? Do ponto de vista de estresse, né? Porque hoje nós estamos praticamente oniscientes, né? Se a gente pegar, por exemplo, o teu smartphone, né? Ele te coloca em qualquer lugar do mundo. Você pode fazer uma videoconferência, você está no WhatsApp, você tem uma rede social, você tem tudo na tua mão o tempo inteiro, né? Você está onisciente, você está em qualquer lugar do mundo, né? Isso, de uma certa maneira, eu diria para você que é bom porque te facilita muitas coisas na sua vida, mas por outro lado é ruim porque isso te deixa muito ligado o tempo inteiro, né? Então você está com o teu celular da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? E bombardeado de notícias boas e ruins, principalmente. E um monte de coisas, né? A gente pensando agora no contexto da pandemia, onde todos nós fomos muito bombardeados por uma série de problemas e tal, né? Enfim, e isso cria um estresse crônico, né?
Então, por exemplo, entrando na tua cabeça agora, né? Por exemplo, nós estamos conversando aqui, mas agora você está pensando, bom, daqui a pouco eu tenho que ir para minha casa, daqui a pouco meu carro está parado lá fora, puxa, o condomínio vai vencer dia 10, eu tenho que fazer aquela viagem. Não é isso? Tudo passa na sua cabeça o tempo inteiro, a gente não consegue parar a cabeça, não né? é? E mulher tem mais isso ainda, elas têm esse pensamento o tempo inteiro vivenciado, né? Isso cria muito estresse, muita ansiedade, né? Então, o que eu acho, precisa aprender a conviver com isso. Não existe falar, a senhora não tem estresse. Não existe isso, né? O que você precisa fazer é administrar. Então, quando você perceber que o teu copo está começando a encher e vai transbordar, procure ter uma atitude que você consiga se livrar disso. Vai fazer uma caminhada, ligue para uma amiga, vai tomar um café, faça uma coisa gostosa para você, uma coisa legal para você que vale a pena, né? Para você diminuir. E se perceba, né? Perceba quando você está chegando naquele ponto onde o estresse está ultrapassando todas as medidas, né? Eu acho que isso você precisa se prestar atenção, começar a olhar para dentro de você, né? Exatamente. Doutor, a gente já está chegando ao final do nosso bloco, mas só rapidamente, relação Covid com o coração. Algumas sequelas de pós-Covid que está afetando algum problema, está desenvolvendo algum problema cardíaco? Existem relatos na literatura, e a gente já viu algumas coisas, né? O Covid é uma doença que ela tem um componente inflamatório gigantesco, né? E ele inflama todos os tecidos do corpo, incluindo os vasos sanguíneos, né? É um nome que a gente dá, que a gente chama de disfunção endotelial, né? Então, a endotélio é como se fosse aquela camada interna dos vasos, onde o sangue tem contato direto, né? E esse endotélio ele fica inflamado no contexto da Covid. Então, existem relatos, e eu inclusive já vi pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio pós-Covid, vários pacientes que tiveram fenômenos tromboembólicos, trombose da perna, embolia pulmonar e tudo mais. Então, assim, miocardiopatias, insuficiência cardíaca em função do Covid, né? Uma infecção viral que levou a doença, ao Covid, a insuficiência cardíaca. Então, eu acho que todo mundo, pós-Covid, né, teve um Covid um pouco mais acelerado, mais avançado, tudo mais, é sempre bom fazer depois uma avaliação cardiovascular para saber se está tudo dentro dos conformes, né? Tá certo. Doutor, obrigada pela sua participação. Deixa o seu recado aí, então, para que as pessoas cuidem mais do coração, né? Bom, agradeço muito o convite, né, e sempre lembrar vocês que as doenças cardiovasculares são todas elas assintomáticas. Procure sempre o seu cardiologista, faça sempre uma avaliação, não deixe de ter não tenha uma surpresa desagradável, né, procure se antecipar aos fatos, né, então procure sempre, tenha hábitos saudáveis, esse acho que é o principal recado, né. Tá certo, obrigada, doutor. E você não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, Hospital do Coração Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Servir, palavra tão envolvente, assim como o ato ao qual nos remete. Servir significa auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, se importar com, fazer algo por. Assim, a história de 22 anos da maqueira Dona Gláucia, que está sempre de prontidão para servir aos nossos pacientes. A minha história é que eu entrei dia 1º de março de 2000, e entrei para a Copa por necessidade, porque eu precisaria de uma creche para minha filha, no caso. E acabei não usando a creche, mas aí eu gostei da função, gostei do trabalho e continuei na beneficência. Eu adoro trabalhar aqui. Muito mais que conduzir um paciente da ala de internação para um exame ou centro cirúrgico e até mesmo a tão esperada alta, Dona Gláucia leva palavras de otimismo e muito carinho aos pacientes.
Maqueira é transportar o paciente para fazer exames, o paciente vai para o centro cirúrgico. Todas as funções que você tem que levar um paciente para fazer os exames, para ir embora, para ter alta, para internar, o serviço de maqueira é esse. Simpatia e sorriso no rosto. Assim, ela conquista pacientes e familiares. De paciente chegar aqui, a gente sabe que de ser desenganado pelo médico, a família ficar chorando e orando por tudo mais, e a gente junto chorando ali, aqueles momentos difíceis, o paciente sair. E o paciente, até hoje, a gente se comunica com a própria família do paciente. Teve muitas histórias bonitas também. A gente fica muito feliz em saber que o paciente está de alta, é uma felicidade assim enorme. E saber que você se recuperou daquele enfermo, né? É uma coisa assim que é maravilhoso. Eu adoro levar um paciente quando está de alta. Tem paciente que fica com medo, a gente tem que passar tranquilidade para eles. Sempre colocar que o paciente... coisas positivas para o paciente, nunca negativa. E com amor, com carinho, você conversando com o paciente, eu acho que eles acabam ficando mais tranquilos. Veio a pandemia e a nossa maqueira se manteve firme. Para mim, olha, com certeza, a gente tem medo, tem cuidados, mas para mim eu estou tirando de letra. A cada dia, novas histórias são contadas. Algumas se tornaram marcantes. Olha, tem um menino, Luciano, um caminhão passou por cima dele, na barriga dele, estourou ele todo. Ele ficou na UTI, médico nenhum falava que ele ia sair daquilo. E às vezes ele levantava delirando e falava, deixa eu ficar em pé. E eles falavam, você nunca mais vai ficar em pé, você nunca mais vai andar. Aquilo marcou muito, porque hoje ele é todo cheio de ferros em cima dele. Eu tenho até hoje no WhatsApp, a gente tem amizade. E hoje ele pediu alta já há um tempo pelo INSS. Ele anda de bicicleta, ele faz academia, ele voltou a trabalhar, vida 100% normal. Eu adoro. Trabalhar com o público, eu adoro. Trabalhar com enfermos, para mim, é tudo de bom. Eu não tenho... Meu estudo é pouco, mas o pouco que eu tenho para conversar com as pessoas, eu acho que eu me sinto feliz. Tenho muitos pacientes que são amigos no WhatsApp. Dona Gláucia percorre e conhece como ninguém cada cantinho do hospital. Eu resumiria assim, que eu acho que se todos um dia entrassem para trabalhar num hospital, que é um momento tão difícil, que as pessoas fossem carinhosas com as pessoas. E eu quero trabalhar aqui até o dia que Deus me dê força, cara, porque eu adoro trabalhar aqui. Gratidão, a palavra e o sentimento que define sua linda trajetória de 22 anos. Porque foi assim, foi aqui que eu comecei, aqui tem minha história, conheço muitos médicos, muitas famílias, muitas pessoas da área da saúde. Isso é muito gratificante, você ser reconhecida na rua por um paciente, por um acompanhante. Você não tem... Nossa, isso é muito bom. Bom, e a partir de agora você vai conferir um dia feliz, emocionante com a minha xará, Cristiane. Ai, gente, foi muito gratificante. Sinceramente, eu não esperava. Eu brinquei com todo mundo o tempo todo, que era meu aniversário. Eu entrei aqui na sexta-feira para fazer uma cirurgia de coluna. Infelizmente, tive uma complicação para na UTI. Ontem vim para o quarto.
ressuscitei, né? São Pedro me mandou de volta, graças a Deus, São Pedro não me quis lá no céu. E eu tô aqui comemorando 47 anos de vida, né? Aqui na Beneficência, a terceira vez que eu faço um procedimento aqui. E é isso. Estou muito feliz por estar viva e adorei a homenagem, foi surpreendente, não esperava mesmo, né? E eu nunca nem tinha visto isso. Alguém presente, gente, eu ganhei um bottom de ouro. Eu vou guardar no cofre, para ninguém roubar meu bottom. E Cris, teve até participação da Pitty, uma música da Pitty. Teve participação dos meus familiares, a Pitty maravilhosa aqui cantando, né? E realmente o hospital está muito imunizado, assim, nunca tinha visto isso em nenhum hospital. Eu já passei por vários procedimentos cirúrgicos, por vários hospitais de toda a região, e eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez. Agradeço a todos os médicos que me cuidaram, todas as enfermeiras, as auxiliares, o pessoal da limpeza, o pessoal que tem muita paciência, e agradeço muito ao hospital por essa homenagem, que foi maravilhosa. Muito obrigada mesmo, de coração. Podemos dizer então que o seu dia hoje foi feliz? Foi muito feliz, graças a Deus. Exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo. Perdido num mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida e parece que vai demorar. Se não souber voltar, ao menos mande notícias. Cê acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Paula, mais um dia feliz, dessa vez muito emocionante. Teve uma participação até da Elisa, que é voluntária aqui, né, no projeto Música no Jardim. Isso, a gente tem aí, acompanha o paciente, né? E pelo prontuário afetivo, a gente tem aí algumas informações de gostos musicais, do que gostam de comer. E nos veio essa informação de que a paciente era apaixonada pela cantora Pitty. E a música em especial Na Sua Estante. E aí nós fizemos rapidamente o contato com a Elisa, que está sempre disponível para a gente, né? Uma pessoa fabulosa, e a gente tem muito carinho pela Elisa. E uma voz maravilhosa. E ela falou, não, eu vou fazer. Eu falei, nossa, vai ficar um dia realmente mais feliz ainda. Então a gente teve a oportunidade ali de poder estar realizando esse dia feliz com a música que ela gosta, porque todas as homenagens, né, no dia feliz, eles são personalizadas. A gente se preocupa com esses detalhes, o detalhe do que aquela pessoa gosta. Então o dia precisa ser feliz para ela. Então a gente cuida desses detalhes, né? E foi uma grande alegria, ficou emocionada, chorou, uma festa pra gente, uma paciente que está aí celebrando a vida. Bom, que dia feliz, emocionante, né? Bom, a Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever esse dia feliz, outros? Quer rever outros programas? Já sabe, nossas redes sociais estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.